Fala, meus queridos, tudo em ordem com todos? Espero que sim. Vamos para mais um estudo do dia, 29 de março, segunda-feira, no mini índice. Lembrando que, por se tratar do comportamento passado, nunca é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo, e o comportamento passado não é garantia de comportamento futuro. Por isso, o que ocorreu hoje e o que vai ser descrito hoje é basicamente impossível de ser replicado de forma objetiva amanhã, semana que vem, mês que vem, qualquer dia. Seguindo para o estudo, temos aí o mercado que abriu nesse gap de baixa, nesse contexto aqui, né? Onde veio forte, uma alta, veio essa pressão de venda forte, lateralizando, né? Revertendo essa pressão compradora, equilibrando essa pressão compradora. Mas só isso fica relativamente pouco para a gente poder se guiar no mercado. E para isso a gente vai dar uma olhada lá nos 60 minutos. E com os 60 minutos pré-abertura, como nós já acompanhamos lá no vídeo pré-abertura, o mercado nesse comportamento de falha de mínima, com essa perna muito mais forte, que teve todos os critérios para ser considerado um clímax, foi basicamente revertida, foi com esse gap aqui aberto, mas boa pressão compradora. Aí, no dia seguinte, o mercado finalizou a reversão dessa perna compradora, fechou o gap, como nós já esperávamos para sexta-feira. Após fechar o gap abaixo, boa pressão compradora, mas o mercado veio com essa segunda perna mais forte que foi revertida, o que deu um pequeno equilíbrio, mas ainda assim muita pressão compradora. E por isso, uma tentativa de reversão na baixa tem um pouco mais de dificuldade, já é um cenário mais complicado comparado a esse aqui. E por isso, o horizonte de venda ficava um pouco mais limitado. É importante o cara sair com alvos em ordem e limite, bem definidos, sem querer demais, bem apropriados com o contexto. E as compras têm um contexto mais favorável, mas ainda assim, né, tem seus pontos decisivos aí. Seus pontos decisivos para a gente observar a continuidade ou não do preço, que foi o que acabou ocorrendo no dia. Mas tendo esse contexto de tentativa de reversão de baixa mal contextualizada e a alta um pouco mais favorável, mas ainda assim mercado lateral, devido a ter revertido essa perna compradora, veio aqui, reverteu aqui, então temos esse contexto aqui de lateralidade menor, e o mercado precisa ultrapassar os pontos decisivos com continuidade. Para isso a gente vai lá no intraday. E aqui no intraday, tendo o mercado aberto com esse gap de baixa, se nós repararmos lá no 60, dando uma breve olhada, a gente pode ver que o mercado abriu no meio dessa consolidação dessa perna climática, bem no meio dessa consolidação, abriu aqui. Não tinha nenhum grande contexto para alta, já que a princípio um alvo razoável é esse fechamento de gap, e na baixa também era fechar algum gap abaixo, buscar base de alguma perna, algo do tipo, e não ir muito além. Por isso, essa barra 1 aqui não estava bem contextualizada para uma compra, já que o mercado estava lateral aqui. Ó, veio essa alta, reverteu essa alta a partir de topos mais baixos, boa pressão vendedora, fechou gap abaixo, fechou gap acima, equilibrou para os dois lados. O fato de ter fechado o gap abaixo, equilibrou a pressão de compra. Aí veio fechar o gap de venda, equilibrou também a pressão de venda. Por isso, a compra aqui, só se o cara pensar em algum swing, um trade bem longo, para que o risco-retorno compense. Fora isso, não era interessante, já que por ter todo esse equilíbrio, essa alta aqui forte, que podia ser alguma referência,
foi equilibrado. Esse alvo aqui era um ponto decisivo forte. E teve falta de continuidade. Mesmo que o cara tivesse comprado, ele teve oportunidade de saída a partir dessa sequência de dojis, que não formou a perna que ele imaginava que viria a formar. Essa quarta barra já veio dando uma boa estrutura, visando o fechamento de gap dessa perna de compra anterior, já que esse gap aqui foi fechado. Deu uma boa F2R aqui, também com uma boa estrutura, retorno positivo, como vocês podem ver. O mercado veio se deslocando, teve algumas pausas na perna, né? Mas ainda assim, mesmo com essas pausas, o mais importante é a questão da localização. Nós estávamos com aquela pressão de compra forte. Se a gente der uma breve olhada em tempos maiores, e vamos bater o olho, por exemplo, no 4 horas. Observem essa perna de compra aqui no 4 horas, ó, que foi a que antecedeu a abertura de hoje, até essa última barra de venda. Depois desse canalzinho de baixo, que fechou o gap lá no 15 minutos, né, foi o gap aberto da base da perna de compra, ou de 60, não recordo exatamente. E veio boa pressão compradora, fechou esse gap, já equilibrou a venda, não tinha bom contexto para reversão de venda, e por isso era interessante os caras no máximo pensar em fechamento de gap. Veio dando esse gap aqui também, ó, no gráfico de 4 horas. Aí voltando lá para 5. Se o cara não saiu no fechamento de gap, deu esse sinal claro dessa segunda perna de venda, que fechou o gap no contexto forte de alta, como nós vimos, teve esse sinal comprador, bem contextualizado, quase aqui no mensurado também desse pequeno range de abertura. E aqui também contextualizou uma boa desistência. O mercado veio dando a sequência, buscando aí, após o mercado ter fechado esse gap. Fechar o gap aí com a última barra, testar topo. O fechamento desse topo. E se a gente observar, essa alta inteira até esse fechamento de topo aqui, teve um padrão de falta de continuidade. Uma alta com falta de continuidade, falhas de rompimento de máximo. E em torno da terceira vez, quanto melhor localizado e quanto mais sinais de venda com boa pressão e afins, o mercado ganha ímpeto para desistência. Ele vai invertendo. E aqui deu essa sequência de insides, esses dois insides são um triângulo num tempo menor e é um modo rompimento muito bem localizado, com o fechamento desse topo. E fica aqui a observação também, como é importante a gente dar preferência a esse tipo de alvo, do que máximas e mínimas e afins, em contexto de lateralidade. E por que lateralidade? Porque essa alta aqui foi revertida. Totalmente revertida. Gerando equilíbrio, quebrando a probabilidade que ela vinha puxando aqui. E falta de continuidade repetida, sequências de wedge, né? Uma wedge maior, wedge menor, uma excelente venda aqui de desistência, visando o fechamento de gap. E é importante usar esses gaps antes do impulso. Vocês podem ver que o mercado deu uma estourada aqui nesses 2 dias. Estourou e foi. Veio bem nesse ponto. Caso o cara não tenha saído, buscado esse gap ou algum outro ponto, não recomendo nada usar fechamento de fundo, visto que o mercado deixou esse comportamento de canal de alta no intraday com o fim do dia de ontem, o dia anterior, perdão. Vocês podem ver, ó, deixou esse topo, fundo ascendente, aí marcou um fundo mais alto. Por isso é interessante o cara estar buscando o gap e não um fechamento de fundo ou mínima. Tem que estar bem atento para esse tipo de coisa, para não colocar alvos não tão bem alinhados com o contexto. E o mercado se deslocou em 2 pernas, fechou o gap, sinal de compra.
ao meu ver, uma excelente estrutura visando fechar esse gap, testar fechamento de topo. Acabou por testar máxima, já que a gente já tinha aqui um canal, deixando esse fundo ascendente aqui novamente, mercado se comportando em canal. Por isso, testar máxima num canal de alta, totalmente razoável. Ainda assim, eu particularmente, eu marrom, prefiro sair no fechamento de gap, no máximo aqui fechamento de topo. E se eu tivesse buscar fechamento de topo, ao fechar esse sinal, boas chances de eu pensar em zerar o trade. Ou proteger de alguma forma para buscar saída, mas já não é algo que vale tanto a pena. O payoff disso aqui não, de proteção, por exemplo, aqui, já não vale. Aqui rendeu uma boa compra, deixou esse fundo mais alto, mas esse sinal não enxerguei. Não é uma boa venda devido à falta de bom contexto, boa localização no contexto, melhor dizendo. Ó, correção em duas pernas, uma boa falha de segundo sinal de venda aqui, abaixo dessa barra compradora, que tentou retomar para cima. Pega uma falha abaixo, visando fechar o gap, dá uma estrutura 1 para 1 daqui, ou até um pouco mais. E novamente, observem como o mesmo padrão que ocorreu aqui, O mercado se repetiu hoje. Incrível isso. O mercado se repetiu. Deixou essa cunha, junto com essa cunha maior, né? Aqui. E observem, ó, essa cunha, nessa cunha maior, aqui. Interessante, né? Deu uma excelente venda de clímax, tanto aqui como aqui, a armadilha de segunda, terceira perna. Quanto mais pernas, melhor, já que a repetição de muitas pernas indica repetidas correções. Se tiver só uma perna, porque não teve correção, certo? Logo, 3, 4, 5 pernas, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6 e correções, assim vai, conforme mais pernas tiver. E falha de rompimento de máxima com uma perna, uma cara muito boa de clímax, cumprindo todos os requisitos de clímax do nosso checklist. Já deu uma venda acima, a venda de F2R aqui, falha de retomada no rompimento. E o mercado vindo aí para a base do canal. Acabou que ele reagiu justamente aqui no nível novamente do gap, que foi fechado aqui. Chegou perto do fundo. Aqui já deu uma saída aí inevitável. E também é interessante observar. O mercado veio nessas falhas de rompimento de mínima, bateu na projeção dessa cunha. É interessante observar esse tipo de coisa. Da mesma forma que aqui e aqui. Se deslocando aí em duas grandes pernas e dando suas estruturas de venda aqui. Aqui ó, deu um trade 1 para 1 com stop na máxima. Foi mais ou menos por aqui, um pouco antes. Deu a falha de rompimento aqui, já é uma estrutura opcional, porque cabe. Não é, e devido ao fundo ascendente, razoável para buscar fechamento de topo e máxima. Não é fora da lógica, eu particularmente já devido ao horário e as inúmeras oportunidades que houveram no dia, eu já estaria fora. É interessante observar que aqui não, porque ninguém teria vendido essa wedge, mas o cara vendendo, por exemplo, essa wedge, com o stop aqui ele tem menor probabilidade. E o ponto decisivo, além daqui, é nessa máxima, certo? Um stop aqui, sem deixar o mercado desenvolver, deixar acontecer, acontece muito esse tipo de coisa. E vem uma decisão, o cara deve pensar a respeito disso, ver como a conta fecha ao longo do tempo, ver o que fica melhor para ele, entre estopar e reentrar na oportunidade. Afinal, se ele conseguir reentrar bem próximo do preço de stop, fica a mesma coisa. Ou não estopar, vendo que a probabilidade da localização e o comportamento recente, comportamento de barra, é de não ter continuidade. Se ele enxerga probabilidade para isso, ele não estopa
e não fica com o risco de reentrar de forma prejudicada, por exemplo. Vendendo aqui, só conseguindo vender, por exemplo, fechando essa barra, o cara vende aqui. Ele ficou com esse meio stop de diferença nessa venda inteira. Se ele tomar um stop novamente, vai ser esse meio risco agregado do stop. Agregado no stop. Esse meio risco a mais. Então, isso vem de cada um, vem da experiência. Não estopar aqui, ao vender aqui, requer experiência. E dando errado, o cara deve aceitar o resultado daquilo dentro do gerenciamento do dia. Se houver espaço ainda para continuar operando, continua. Se não, já vai encerrando, freando o dia. E por aí segue. Bom, hoje nós tivemos um dia de lateralidade no intraday dentro desse canal de alta, onde ele fica buscando máximas e fechando gap. Busca máximas, ó, quase deixou esse gap aberto. Busca máxima e vem buscar nível de gap, base de perna. Aí vem buscar máxima. Afinal, um canal é uma lateralidade inclinada. Vocês me desculpem, eu estava com essa marcação errada. E observem que aqui ocorreu o mesmo comportamento de saída de vendedores que ainda continuam na posição, vendedores com lucros, vendedores presos, entrando tarde, compradores de fora, e eles levam o mercado a esse movimento. E também é importante a gente se manter atento para a questão da transição. O mercado vem falhando, mas não tem um padrão suficiente para gerar a transição dessa grande alta. Então, o cara já não entra e toma um stop desnecessário. Um trade dispensável. Veio essa perna aqui muito melhor contextualizada, um comportamento muito melhor. Aqui ainda a probabilidade era menor, estava muito distorcida na compra. Aqui, ó, muito distorcida na compra. Fez esse microtopo duplo, mas sem nenhum bom padrão vendedor. Acabaram sendo aí duas pernas em relação à média. Duas pernas de correção até a média. Falha no fechamento de topo. Deu esse padrão aqui lindo e veio fechar o gap. Aqui é a mesma coisa, vem falhando. Não deu um grande padrão ainda. Vem um padrão melhor e muito melhor contextualizado. Ou seja, entra em tudo no nosso checklist. O mercado com bom comportamento recente, é em bom contexto e bom comportamento de barra. É o que eu falo bastante. Contexto e o ciclo, comportamento recente que vem acompanhando o comportamento de barras, onde a gente toma a decisão. É isso. É isso. Isso você não faz uma venda não tão boa aqui, porque não tem boa localização, não tem bom comportamento recente. Essa venda ainda foi, mas ela não tinha a melhor localização, já que a gente tinha contexto canal de alta, e o comportamento recente ainda estava estreito, testou esse gap aqui, veio boa pressão compradora, deixando esse gap aberto aqui abaixo também. E era só esperar a devida transição com um bom comportamento de barras, em bom contexto, ciclo, com comportamento recente. Não tem grande mistério. E pro fim do recap, fica isso. É o que eu falo todo dia com vocês. Comportamento recente, comportamento de barras.
Nunca esqueçam isso. Isso aqui te tira de muitos trades ruins. E qualquer comentário aí, qualquer dúvida a respeito do recap, qualquer coisa que vocês quiserem falar, é só chamar aí no canal. Qualquer dúvida a respeito também, a gente vai falando sobre durante a semana, não tem problema. E é isso, povo. Até a próxima. Abraço.